Olá, bom dia. Meu nome é Márcio, sou Head Digital aqui da ProPay e hoje vou ter uma conversa com especialistas. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital, sobre o novo RH no pós-pandemia. Se antes a transformação digital já funcionava todas as áreas de uma organização, durante a pandemia isso foi acelerado ainda mais. O coronavírus acabou impondo uma rotina completamente voltada para o digital, né? O mundo digital ele já estava disponível para a maioria da população que frequentava os ambientes corporativos, né? Tanto que o cardápio de filmes que pode ser escolhido em serviços de streaming, tipo Netflix, andar por aí navegando por satélite, né? Usando o Waze, pedidos de comida, né? Por aplicativos, reuniões online, tudo isso já faz parte da nossa sociedade, né? Já faz parte de uma sociedade moderna. E na hora que a gente olha para as empresas e vê o que aconteceu na pandemia, a gente percebe que transformação digital é muito mais do que só adotar a tecnologia e usar smartphone, né? Transformação digital é mais abrangente do que isso. Tem uma mudança de mindset que precisa ser feito e muitas vezes muda totalmente o modelo de negócio da empresa, né? Para fazer essa transformação digital, a gente precisa entender o conceito da transformação digital, né? Como é que a gente reinventa a empresa, como é que a gente cria um novo modelo organizacional com processos mais ágeis e com o conceito da digitalização. Se a gente olhar essas empresas que eu comentei ali, o Waze, Netflix, etc., elas têm uma coisa em comum, né? Elas usam o conceito da digitalização, que leva à desmaterialização, que leva a um custo menor, então você desmonetiza. Como você desmonetiza, você democratiza, e aí isso gera disrupção. Então, para conversar sobre esse tema, eu estou hoje aqui com Maurício Benvenuti. Tudo bem, Maurício? Escritor, empreendedor, palestrante, colunista do Estado de São Paulo, foi sócio da XP Investimentos, hoje é sócio do Startse, é o autor, né, dos best-sellers Incansáveis e Audaz, está morando há 5 anos aí no Vale, né? E já se tornou uma referência brasileira em inovação, né? Foi reconhecido, inclusive, pelo Congresso Nacional como personalidade brasileira de 2017. Também está aqui com a gente a Luciana Calegari, especialista em pessoas e cultura, né, no vagas.com. Tem mais de 10 anos de vivência na área de RH, já passou por grandes companhias como Michael Page e a Natura. Faz parte do nosso time também o Gabriel Tosto, né? Gabriel, head de vendas indiretas Latam do TeamViewer, graduado em administração pela Federal da Bahia, né? E tem uma experiência grande internacional e com especialização em liderança de equipes multicanais, se considera um nômade digital por opção, hoje está na Alemanha, apaixonado por tecnologia e pelo estudo de relações humanas, né? Gabriel, vamos começar conversando. Muitas empresas tiveram que mudar radicalmente, né, suas metodologias de trabalho, a maneira como elas produziam, se relacionavam, e até suas rotinas e processos, né? Algumas se saíram bem, outras nem tanto. Mesmo assim, os estudos recentes apontam que o trabalho remoto vai ser adotado por muitas organizações. Na sua opinião, assim, quais as vantagens do home office, tanto para as empresas quanto para os colaboradores, depois dessa pandemia? Perfeito. Obrigado, Márcio. Um prazer participar dessa discussão. Tema super interessante. Eu mesmo sou apaixonado por esse tema. Foi, inclusive, uma das razões porque eu decidi mudar minha vida em 2016, sair de uma liderança de uma equipe de vendas local nos Estados Unidos, da TeamViewer, para montar uma equipe remota. Então, o tema de trabalho remoto e criar uma nova relação de trabalho, uma nova relação de liderança, isso são temas que eu carrego com muita paixão. E
por incrível que pareça, o tema da pandemia trouxe para as empresas uma transformação forçada, né? Já não dava mais para continuar, ou pelo menos na minha opinião, com a cultura de trabalho da década de 50, onde as pessoas têm que ir para os escritórios para realizarem tarefas repetitivas, em um mundo totalmente digitalizado, onde praticamente o conhecimento anda na palma da mão, né? Então, algumas vantagens que eu gosto de levantar para o home office, e tenho que também dizer, não são para todas as posições e não são para todas as empresas, né? A primeira é a produtividade. Existe um aumento de produtividade. O primeiro estudo foi feito por Stanford, né, pela Universidade de Stanford, em 2000, começou mais ou menos ali em 1999, 2000, se carregou a ideia de se realizar um estudo com relação à produtividade do trabalho remoto, e em 2012 ela foi concretizada. Durou aproximadamente 2 anos, foram 2 grupos em Xangai, e eles foram medidos com tarefas específicas, né, similares. Um grupo continuou indo para o escritório, o outro grupo ele fez o home office. E se chegou à conclusão de que houve um aumento de 13% na produtividade. Nós estamos falando de 2012, são 8 anos atrás, né? A tecnologia se desenvolveu e hoje a gente tem ferramentas que ajudam, digamos que, otimizar um processo de trabalho remoto. Então, a primeira coisa é a produtividade, né, por diversas razões, né, que a gente pode tocar ao longo dessa discussão. O segundo ponto, que é bastante interessante, já trazendo para um cenário brasileiro, são os auxílios de vale-transporte e auxílio de vale-refeição. Uhum. Se você para pensar, no momento que o colaborador já não precisa fazer ir da casa para o escritório, do escritório para casa, já não existe a necessidade da empresa contribuir com o vale-transporte. Ele pode trabalhar desde qualquer lugar. Ele pode estar em casa, ele pode estar no café, ele pode estar na praia, ele pode estar na Bahia, em Morro de São Paulo, na Alemanha, onde ele preferir. Claro que vão vir outros custos, né, na parte de hardware, tecnologia, mas se você coloca na balança, eu tenho certeza que a tendência é positiva. Sem contar também do tempo que as pessoas vão ter sem ter que se locomover até o trabalho, eles podem simplesmente desfrutar de uma refeição em casa. Não tem nada melhor do que comer em casa, pelo menos para mim. Um terceiro ponto que eu acredito ser super importante para as empresas é a possibilidade de redução do espaço físico. A gente estava conversando aqui antes de começar o debate live, né, com o Maurício, e ele estava comentando justamente sobre essa mudança no cenário do real estate, né, dos aluguéis em São Francisco. Isso também se aplica para os espaços comerciais. Então, se eu adoto a medida de home office, pode ser, talvez não seja 100%, mas 2, 3 vezes por semana, eu posso alternar o uso do meu espaço entre os meus funcionários. Então, eu posso reduzir a quantidade, naturalmente, menos metros quadrados, menos custo ao final do mês. Sim. A quarta vantagem é a ampliação, ou seja, a eliminação da barreira física territorial no momento em que você procura um novo talento ou para reter o talento que você tem dentro da empresa. Quantas vezes já não aconteceu de que você tem um excelente talento trabalhando e aí o parceiro, ou a esposa, ou o marido recebeu uma oferta para trabalhar, sei lá, no Ceará, e tem que ser tomada a decisão, né? Então, a pessoa, mesmo que ele é apaixonado pela empresa, ele adora o trabalho dele, ele tem que sair porque ele não pode mais ir todos os dias para o escritório, né? E isso é algo mental, ainda é uma questão cultural que a gente tem, mas o Covid veio aí sem freio para mudar um pouco esse cenário. E uma outra vantagem que eu vejo é a questão da responsabilidade ambiental.
Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, atualmente existem 12 milhões de brasileiros trabalhando remoto. Imagine 12 milhões de pessoas que não precisam mais ir da casa ao escritório, das 7 da manhã ou às 9 da manhã, que é aquele período de pico, onde está todo mundo dirigindo como louco, correndo. Combinar horário, né? Para conseguir um lugar no metrô, dedo no olho, cotovelada, vale tudo, né? Então, são 12 milhões de pessoas a menos nas ruas. Isso quer dizer que o nível e a emissão de CO2 naturalmente diminui. Então, existe uma questão ambiental, existe uma questão econômica, existe uma questão cultural, sem falar do lado emocional e psicológico do colaborador, que geralmente são muito agradecidos, né, pelo fato de poder trabalhar remotamente, e com a gratidão vem a paixão, vem o esforço, e assim é uma cadeia de acontecimentos positivos, né? Esses são os 5 pontos que eu acredito que são interessantes, tanto para o lado da empresa, quanto também do lado do colaborador. Sim. E nesse período, assim, a gestão das pessoas acabou tendo um papel, assim, preponderante, né? Porque como mudou ali a relação de trabalho, né? Você passou a estar trabalhando remotamente, sem a presença física, teve que ter ali uma ação intensa ali da gestão em termos de adoção de ferramentas de comunicação, né? De colaboração, até para capacitar, recrutar, treinar, desenvolver pessoas nesse novo formato que não era muito a realidade anterior, né? Então, essa transformação digital acabou sendo acelerada, né? Cada vez mais está presente nos processos das empresas, como você falou, né? As empresas foram praticamente que obrigadas a entrar nessa nova dinâmica, e, notavelmente, as empresas com maior engajamento tecnológico acabaram se saindo melhor na pandemia, né? Porque as alternativas dessas empresas acabaram sendo mais rápidas, mais efetivas. Luciana, mesmo depois da pandemia, o que você acha que vai continuar fazendo parte da rotina dos colaboradores e dos líderes com relação à tecnologia? Bom dia. Primeiro, super obrigada aí pelo convite. É um prazer participar aqui com todos vocês. Bom, nós precisamos fazer várias adequações, né? Então, eu me recordo, eu estava em um projeto de inovação onde eu conversei com 90 profissionais de RH, como que eles estavam fazendo a transformação digital dentro das suas empresas. E, por incrível que pareça, por mais que era um tema super falado, ainda era muito tímido esse movimento. As empresas estavam olhando para a transformação digital, mas o RH não era prioridade, né? Ele sempre partia para a área de negócio, tecnologia, e o RH ali, se sobrar, né, a gente investe aí na transformação digital. E sendo que o RH é a principal ferramenta, né? Porque a transformação digital, ela não é somente a tecnologia, né? Mas como você muda a cultura da sua empresa, como que você muda o mindset da sua empresa, né? Como que você engaja seus colaboradores para que, de fato, isso aconteça. Isso foi meados ali de fevereiro, e quando foi março, daí um mês e meio depois, todo mundo passou a olhar para isso, do dia para a noite, né? Então, o RH teve que ser protagonista, teve que ser rápido, e garantir, né, tanto pela saúde ali dos colaboradores, mas garantir também o negócio, né, que a empresa continuasse viva, funcionando da melhor maneira possível. Então, nesse período, nós tivemos várias adequações para ser feita. Eu posso trazer aqui, inclusive, o nosso case dentro da Vagas, né? Então, o primeiro ponto, assim, todo mundo dentro de casa, garantir que as pessoas tenham minimamente todos os acessos para trabalho. Então, desde uma internet, se estavam com o note no escritório, se estavam com o note em casa. E olha que a gente já tem uma cultura muito forte ali do home office. Uma empresa de tecnologia já era muito vivo, né, o home office dentro da nossa cultura. Mas aí, o segundo ponto que foi chave ali naquele momento foi o nosso fundador fazer uma comunicação
trazendo como que a gente pretendia passar por esse momento, mesmo com tantas incertezas. E olha que engraçado, né? Acho que foi uma das poucas, a gente fez uma live, eu acho que foi um dos poucos momentos que nós tivemos 100% da empresa participando, né? Coisa que não acontecia antes. E aí foi super importante esse primeiro momento, porque ele trouxe muita tranquilidade no sentido de como que nós olharíamos para o trabalho, para o emprego desses colaboradores, que eles poderiam ficar tranquilos, né, se adequarem e fazer esse movimento que a gente, enquanto empresa, daria todo esse respaldo, trazendo um pouco de como que estava a nossa saúde financeira para passar por um possível momento, inclusive, de crise. Eu acho que isso trouxe uma tranquilidade para os colaboradores e também trouxe gratidão, né, de ter uma empresa olhando para isso, dando essa tranquilidade, dando esse respaldo. E, sem dúvida, assim, o engajamento foi lá em cima, né, não tem nem o que discutir, porque as pessoas, quando estão felizes e reconhecem e têm essa gratidão, consequentemente, elas aumentam a produtividade, né, então a gente fez isso. Mas, olhando um pouco para adequações que a gente precisou fazer, né, então, a gente tinha um processo seletivo 90% digital, usando a nossa própria ferramenta do Vagas for Business, mas a gente ainda tinha aquele pedacinho da cultura, vem aqui no escritório, vem conhecer nosso cantinho, vem conhecer um pouco da nossa cultura. A gente precisou transformar para 100% digital, coisas simples que a gente fazia de forma presencial, admissão. E aí eu já me pergunto, por que a gente fazia admissão presencial, né? Então, são coisas que de fato vem essa reflexão. Então, fizemos essa adequação para admissão digital. O nosso onboarding, ele era digital já, a gente usa uma plataforma que a gente começa a interagir com o novo colaborador a partir do momento do aceite, né, para tranquilizar essa ansiedade, né, porque a pessoa sempre fica pensando, como que vai ser quando eu chegar, como que vai ser esse dia? E aí a gente já começa a contar, já começa a dar a possibilidade dele interagir com a equipe, para que tenha uma troca, para nesse dia seja mais tranquilo, né? Mas ainda o D0, né, o D1 ali, ainda era presencial. Então, a gente adequou ferramentas para que todo o conteúdo ali da primeira semana, né, fosse feito ali de forma virtual. E ainda estamos passando por adequação, né, porque pós isso a gente foi ouvir as pessoas que entraram nesse período, como foi a experiência, e eles sentiram falta de ter um tour na empresa, aquele que normalmente a gente faz quando traz um novo colaborador. Então, a gente está tentando ver como que a gente faz isso, gravando vídeo de algumas áreas, né, trazendo como que aquela área funciona, quem é referência, quem que ele pode procurar. A gente deixou uma pessoa responsável por ser o facilitador desse novo colaborador em todas as interfaces que ele precisar. E aí, adequações que a gente não olhava tanto. Por exemplo, foi um momento de ter que olhar para a saúde mental, né? Não que antes a gente não olhasse, mas a gente precisou trazer isso para o digital, né? Então, a gente precisou fazer parceria aí com uma plataforma, trazendo isso para o digital. E não só isso, assim, a gente promoveu workshops ali para a gente discutir esse assunto. Algumas pessoas da família perderam o emprego. Então, assim, a gente também precisou ajudar os colaboradores a olhar para a parte de saúde financeira, porque deixou, no caso da Vagas, a gente garantiu essa empregabilidade, mas não foi a possibilidade para todas as empresas. Então, a gente precisou também trazer esse contexto para acalmar um pouquinho, né? Sim. Bom, enfim, a gente comemorou muito, a gente tem comemorado muito, tá, nesse período, tanto os resultados que a gente vem tendo, o engajamento das pessoas que aumentou muito, muito mesmo. E o que a gente sempre faz, né, falando um pouco do que veio para ficar, então, é um caminho sem volta, assim, essas ferramentas, né, esse formato, esse trabalhar em conjunto mesmo à distância, criando um documento, todo mundo vai colaborando, não precisa ser na mesma hora, né, então tá ali, cada um coloca a sua contribuição no horário que você está trabalhando, né, então, assim, experimentou várias coisas que a gente ainda não tinha experimentado, que não dá para voltar atrás, né? Como que você volta atrás? Não, são novas experiências, né? Então, quando você experimenta uma coisa boa, você não quer mais ter o passado, né? Inclusive dar vagas para fora também, né? A gente possibilitou isso para os candidatos, né? Então, faz, por exemplo, uma entrevista da sua casa, tranquilo, no seu ambiente, a gente não está preocupado se seu filho vai te interromper ou não, né? A gente vai conhecer ele na essência, e ele também, com
conseguiu ter a despreocupação de ter a locomoção e tudo mais. Então, assim, tudo veio para ficar. A gente está em um momento ainda de muitos aprendizados, muitas adequações. Por exemplo, o Gabriel comentou dos benefícios, né? A gente vem olhando quais são os benefícios agora que faz sentido, quais são os rituais da nossa cultura que vai fazer... As necessidades, né? Exato. Então, por exemplo, a gente deu um vale para as pessoas comprar. A gente sempre coloca os nossos colaboradores no centro, tá? Então, tudo que a gente faz, a gente não sai fazendo nada, a gente acha legal, vamos fazer. Então, a gente fala assim, putz, eu acho que a gente tem esse caminho. A gente solta uma pesquisa e vê como que é. A galera fala, putz, legal, é isso que a gente quer? A gente vai lá e a gente faz. Por exemplo, então a gente soltou agora, recentemente, a gente não tinha soltado ainda, um vale para as pessoas comprar mesa, cadeira, para trabalhar nas suas casas. As pessoas estavam sentindo falta de não ter um lugar adequado, soltamos. A gente passou a ter o benefício mensal de auxílio à internet. Então, a gente deu a possibilidade das pessoas, todo mundo que tinha VR, mudar para VA, né? Vale alimentação, que pode fazer a compra no mercado. Coisas que a gente está pensando agora. A gente tinha a cultura das nossas festinhas lá, do happy hour, dos aniversariantes, né? O que faz sentido nesse momento? O que é importante? Porque isso já talvez não faz mais sentido, né? Então, como que a gente consegue unir os nossos colaboradores, mas que não seja só para falar de trabalho, né? Então, a gente vem aprendendo muito, assim, mas, de uma certa forma, o que eu entendo como principal desafio aí do RH é como você traz um lado humano, né, frente a tanta tecnologia agora dessa transformação digital. Como que você garante esse lado? Porque a partir do momento que a gente olha para a pessoa no seu individual, a gente está extraindo o melhor dessa pessoa, né? A gente está extraindo a melhor, a sua melhor parte intelectual, o seu melhor desempenho, né? Então, é um pouco, acho que, do desafio que fica aí para o RH. Não só olhar para as ferramentas, mas olhar como que você cuida do lado humano, né? Eu acho que a gente já possibilitar isso, né? Então, a gente possibilita sonhos, conforme o Gabriel trouxe, né? Das vantagens aí do home office, assim. Já é nítido no nosso escritório, a gente já tem pessoas pulverizadas aí, Brasil e fora do Brasil, já fizeram essa mudança de vida, né? Então, tem gente na Espanha, temos gente na Espanha, temos gente no interior, temos gente em Floripa, e assim a gente vai possibilitando realizações de sonhos, estar mais próximo da família. Então, veio para ficar, é um caminho sem volta. Sim, também acredito nisso. E até o que você falou, Luciana, conecta muito aqui com uma pergunta da Lilian Morgado. A Lilian é da Hub Fintech. Ela pergunta assim, como estimular as pessoas habituadas ao modelo tradicional e físico a fazer um salto para o digital? Principalmente, até eu vou complementar, principalmente aqui no Brasil, né, que o brasileiro ele é muito essa coisa da presença física, né, do calor. Então, como é que você vê isso? Como é que a gente pode estimular essas pessoas a fazer esse salto para o modelo digital? Eu acho que primeiro tem um pedaço da liderança que não é do gestor ali, né? Então, como que ele trabalha essa relação de confiança com o colaborador? Não é o nosso caso, tá? Porque a gente tem uma gestão 100% horizontal na Vagas, a gente não tem essa hierarquia. Então, a gente sempre deu muita autonomia na ponta para os nossos colaboradores. Mas a gente vê muito no mercado ainda gestores que olham para horas trabalhadas, né? Então, não tem mais que olhar para isso, tem que olhar para a produtividade da pessoa, né? A pessoa está conseguindo fazer de melhor, porque ela trabalhar 8 horas no dia não garante que ela está fazendo a melhor entrega. Então, tem que passar e ter uma relação verdadeira de confiança. As pessoas têm que começar a utilizar lá na ferramenta que ela usar de comunicação, o horário que ela está disponível para o trabalho, né? Porque senão as pessoas te acionam da meia-noite, e tem isso, tá, gente? Até, sei lá, às 11 até às 11 do outro. Então, assim, estipular qual que é seu horário do trabalho. Criar uma rotina. Eu sei que a gente não está só no home office, né? A gente está num cenário diferente. Posso trazer meu caso. Eu estou em casa com 2 crianças, com meu marido, minha faxineira voltou agora. Então, assim, não é só o home office, assim, eu tenho que equilibrar tudo isso. Então, assim, você estabeleceu uma rotina, né? Como que você vai conseguir equilibrar esses pontos. Então, eu tenho super combinado assim, com meus filhos. O horário que eu vou fazer a minha pausa, que vai ser
que eu vou dedicar, eles super respeitam. No começo, não, mas eles foram entendendo também. A gente foi dando essa rotina para eles. O dia do meu marido que fica responsável por alguma emergência de manhã, o dia que sou eu, então, assim, essas rotinas a gente super combina. E o que eu acho super importante é você ter tudo documentado. Você deixa de falar, virar a cadeira e falar com seu amigo, né? Então, assim, passa a escrever, né? Passa a documentar, e aí você consegue ir evoluindo, né? Então, entender também, assim, quais ferramentas pode te apoiar. A minha não necessariamente vai ser a melhor para a sua empresa. Então, assim, tem que ter um olhar para a ferramenta, tem que ter um olhar para a confiança, a relação do trabalho, né? Deixar de ser a hora e ser uma relação de confiança de entrega, e tem que ter uma organização, né? Então, como que você faz a melhor organização do seu dia de trabalho? Não é porque você está home office que você não vai trabalhar, né? Então, qual é o seu melhor horário produtivo ali para você? Acho que são esses os pontos que eu levaria mais em consideração, mas com certeza deve ter vários outros aí para contribuir. Sem dúvida, assim, a transformação digital vai ser um dos maiores desafios do RH daqui para frente, né? Porque vai mudar totalmente a relação das pessoas com o trabalho, toda essa questão que o Gabriel também colocou. E o papel, assim, de atuação do RH vai ser cada vez mais fundamental, né? Vai ser cada vez mais tecnológico, cada vez mais mobile, cada vez mais real-time. E então, uma área que era cheia de burocracia, né? Era reconhecida por ser uma área burocrática, agora está ancorada aí no digital, né? Sim. E desse contexto, Maurício, qual o seu ponto de vista em relação às principais tendências aí, desafios que a área do RH vai ter depois da pandemia? Primeiramente, muito bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Machos, obrigado, Luciana, obrigado, Gabriel, é uma honra poder dividir aqui essa tela, né? Antes era painel, né? Essa plenária, agora é essa tela aqui com vocês, e obrigado a cada um dos presentes aqui também. Márcio, realmente, você iniciou essa fala aqui trazendo esse conceito da digitalização que passa desde a etapa onde você digitaliza algo analógico até a etapa da democratização. Essa é uma teoria chamada a teoria dos 6 Ds da digitalização, que foi cunhada lá pelo Peter Diamandis, o fundador da Singularity University, que é uma universidade que fica lá na região que eu moro, no Vale do Silício. Mas antes de falar especificamente sobre o RH nesse papel, Marcos, eu só queria contextualizar porque isso é muito importante. A digitalização, ela vem afetando e vem impactando e vem entrando com muita força em praticamente todos os segmentos da nossa economia. Talvez a grande maioria das pessoas enxergue a digitalização, o texto foi digitalizado, porque antes era o texto no papel, eu tinha máquina de escrever, agora eu tenho um computador, arquivo.doc, e livros, e-book, enfim, digitalizou. Legal. A música foi digitalizada, porque antes eu tinha o LP, o CD, agora eu tenho o arquivo MP3, é um conjunto de 0 e 1s, né? Sempre que eu transformo algo no conjunto de 0 e 1s, eu digitalizo. Então a música foi digitalizada. Eu tinha o VHS, o filme, os rolos de filmes, agora eu tenho, cada vez que eu gravo já um vídeo aqui no celular, ele já é digital. A voz foi digitalizada, enfim. Então, a grande maioria das pessoas, elas enxergam claramente que texto, que vídeo, que foto, que música foram digitalizados. Porém, pouca gente percebe, por exemplo, que os serviços financeiros estão sendo digitalizados. Porque a partir do momento que eu tenho um conjunto de 0 e 1s que analisa o comportamento e os hábitos de consumo de produtos financeiros da Luciana, do Gabriel, do Machos, do Maurício, de cada uma das pessoas que estão aqui nos vendo, e com base nesse comportamento, ela consegue inferir um potencial produto financeiro que essa pessoa queira consumir, alinhado aos seus parâmetros de consumo, e ofereço isso para ela. Ou seja, a partir do momento que uma máquina faz isso, e não mais um assessor ou assessor de investimentos, eu estou digitalizando o trabalho da assessoria de investimentos. Quando eu tenho, por exemplo, uma impressora 3D que fabrica uma peça de um carro para colocar no motor, e eu não preciso mais da fábrica na China, né, da logística, do transporte do porto, quando tudo isso desaparece e vira, né, um objeto produzido por uma tecnologia exponencial chamada impressora 3D, eu estou digitalizando esse processo todo. Quando eu tenho um carro autônomo que anda sozinho
e eu não tenho mais o motorista, o Maurício, lá indo para a esquerda, para a direita, tomando a decisão se vai mais rápido, mais barato. Agora eu tenho um conjunto de bits 0 e 1 que faz isso. Eu estou digitalizando o serviço de direção. Ou seja, Márcio, a digitalização ela vem entrando com mais ou menos força, de forma mais ou menos intensa em praticamente todos os setores da nossa economia. E agora, nessa pandemia, a gente viu, né, a digitalização de atendimento médico com a telemedicina, de aulas de yoga, de entretenimento, de shows, reuniões, ensino à distância e uma porção de outras coisas que foram para o mundo digital. Então é importante, independente do seu setor, do setor em que você atua, da pessoa que está nos vendo aqui, mais cedo ou mais tarde, o que você faz vai ter um software ou uma máquina fazendo junto contigo, potencializando o que você faz, né, atuando para maximizar, né, o serviço que você atua. Então, essa digitalização ela vem entrando hoje em praticamente todos os setores. Existe uma teoria chamada 6Ds para isso, que contempla digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, desmonetização e, por fim, a democratização, que são as etapas que levam a esse conceito. E aí tudo isso impacta, obviamente, a forma como as empresas são geridas pelos seus líderes e a forma como os RHs eles precisam fazer a gestão das suas pessoas, claramente. E na medida em que o digital entra com cada vez mais força no nosso dia a dia, Marches, eu vejo, enfim, eu moro há 5 anos no Vale do Silício, eu estou muito próximo desse ambiente de inovação, e claramente as grandes oportunidades, aquelas que transformam a vida de uma empresa, aquelas que dão um passo grande para algo inovador, elas não nascem no senso comum de uma indústria. As grandes oportunidades, cada vez mais, elas nascem nas fronteiras, nos limites, nas bordas desse senso comum, não no senso comum, nas bordas. E a única forma de eu, enquanto organização, eu, enquanto profissional, conseguir enxergar e navegar e andar por essas bordas é eu me permitir e a organização me permitir questionar um pouco mais, interrogar um pouco mais, entre aspas, desobedecer um pouco mais aquela normalidade das coisas. Não é no senso comum que nascem é nas fronteiras, nas bordas. Então, como que eu tenho uma empresa que estimula os seus funcionários, né, a se permitirem olhar para essas bordas, olhar para essas fronteiras e tentar enxergar algo além do comum? Essa, entre aspas, desobediência que muita gente fala, né? Enfim, o Barack Obama, quando teve em 2019 no Brasil, ele falou uma frase para mim que foi muito interessante. Ele disse o seguinte: a maioria das decisões que eu tomei e que mais impactaram os Estados Unidos foram aquelas que eu tomei onde havia mais pessoas na sala discordando de mim do que concordando. Isso é uma verdade, sabe? Porque sempre quando eu faço uma reunião com 5, 6 pessoas e a gente toma uma decisão muito rápida, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, eu posso ter realmente chegado a algo extremamente diferente e inovador, a gente foi iluminado que em 2, 3 minutos a gente tomou uma decisão incrível, ou a gente tomou uma decisão baseada no senso comum, que se a gente descer do prédio e perguntar para qualquer pessoa que esteja passando na calçada, todo mundo vai responder a mesma coisa. Então, quando você está diante de algo que as pessoas geram uma discordância, uma discussão, um contraponto, isso é bom, é positivo, porque isso é um sinal de que você está realmente, né, navegando por uma fronteira que separa justamente esses 2 mundos. Mas para isso, deve existir um posicionamento da empresa e deve existir um posicionamento RH das pessoas que fazem a gestão da empresa para permitir enxergar esse além. O que a Luciana falou faz muito sentido. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E, Marcos, eu falo isso porque a gente acompanha na Startse inúmeros processos de transformação digital de pequenas, médias, grandes empresas, enfim, dos mais variados portes. E olha que interessante, tantas empresas que tiveram êxito no seu processo de transformação digital, quanto as que não tiveram, o motivo foi o mesmo. Pessoas. As empresas que conseguiram ter resultados positivos no seu processo de transformação digital foi porque as pessoas, as lideranças, o time, porque as pessoas se transformaram, quebraram verdades, desfizeram paradigmas e abriram as portas para o novo. As empresas que não tiveram sucesso, o motivo foi o mesmo, porque as pessoas bloquearam, não permitiram enxergar fronteiras, enxergar o diferente. É pessoas. Eu diria até, eu vou até mais além, todas as inovações que qualquer uma das pessoas que estejam nos vendo agora for buscar na literatura, na internet, tudo que você lê vai acontecer, machine learning, inteligência artificial,
tudo isso vai fazer parte das nossas vidas cada vez mais, de forma mais recorrente. Mas eu diria o seguinte, a grande inovação que a gente vai viver nos próximos anos, Marcos, para mim é inovação de gente, é inovação de pessoas. Porque cada vez mais tecnologia é uma commodity. A tecnologia que tem na Alemanha, onde o Gabriel está, no Vale, na China, você assina um cheque, dá Ctrl+C, Ctrl+V, você copia ela para qualquer lugar do mundo. É uma commodity. Mas por que é muito difícil você copiar centros de inovação pelo mundo ou replicar, enfim, alguns negócios de empresas bem-sucedidas em outros lugares? Porque são pessoas, e você não consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V nas pessoas. Alguém consegue aqui dar Ctrl+C, Ctrl+V no talento da Luciana e do Gabriel? Não consegue. Sim, você vai estudar, vai tentar fazer um monte de coisa, mas então a inovação de gente, a inovação de pessoas, assim, ela talvez seja grande, a minha visão é a grande inovação que a gente vai demandar das empresas nos próximos, já, para não dizer de agora em diante, é a inovação de pessoas, porque isso é o grande diferencial competitivo, né, que uma organização, que uma empresa, que uma entidade pode ter, são as pessoas que fazem parte dela. E isso é mais, e só para complementar, isso é tão verdade, Márcio, que a gente recebeu já desde 2015 no Vale, nos programas que a Startse, minha empresa, oferece. A Startse é uma empresa de educação que oferece educação executiva. A gente recebeu mais de 5 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, de estudantes, fundadores de startup, executivos e executivas, governadores de estado, CEOs de grandes empresas, 5 mil pessoas das mais variadas categorias. E a grande maioria delas, quando chega nos nossos programas que começam segunda-feira e terminam na sexta, quando chega na segunda-feira, Maurício, Startse, estamos no Vale do Silício, a gente vai ver carro na rua sem motorista, a gente vai ver drone nos ares, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. Jetsons. Exatamente, os Jetsons. E, de fato, isso existe em regiões que vivem de tecnologia. O Vale tem os carros que andam na rua lá, os carros da Udacity, do Google, enfim, existe. Só que quando chega na sexta-feira, Márcio, termina o programa, eu falo o seguinte: olha, o meu amigo, minha amiga, o que você leva do Vale para o Brasil depois de ter passado uma semana conosco? Maurício, não é a tecnologia que faz esse lugar, de longe não é essa tecnologia. O que faz esse lugar ser o que são as pessoas. Cara, é o perfil inquieto, desobediente da turma que está aqui, é isso que faz esse lugar. Não é a tecnologia, de novo, a tecnologia é uma commodity. Eu digo que o Vale do Silício, para quem é uma troublemaker's land, é uma terra de causadores de problema. Quem está lá está para causar problema do bom sentido, né? Enxergar soluções diferentes para os problemas que a gente vive na sociedade. Então, na minha visão, Marcio, respondendo a sua pergunta, acho que dentro desse contexto, desse cenário e da valorização extrema do aspecto humano, do ser humano dentro do mundo em que a gente vive hoje, ele é o grande diferencial competitivo para tudo. O RH, né, no mundo onde tecnologia é cada vez mais commodity e você tem uma empresa feita de pessoas, como que eu, RH, vou cada vez mais valorizar as pessoas, empoderar as pessoas, né, permitir que as pessoas trabalhem com muito mais liberdade dentro do contexto corporativo de hoje? Eu diria o seguinte: colocar as pessoas antes dos processos talvez seja uma das tarefas mais difíceis que possa existir no mundo corporativo, mas talvez seja um caminho para a gente ter, né, um ambiente mais adaptado, digamos assim, à realidade que a gente vive hoje. Uhum. E você sabe que eu fiquei refletindo muito sobre uma coisa que você me falou outro dia, sobre a questão de botar as pessoas à frente dos processos, né? A que ponto que as empresas acreditam nas pessoas e as pessoas estão acima dos processos, né? Isso foi uma coisa muito, muito profunda, assim, que você colocou e que realmente é verdade, né? O Gabriel, ele colocou aqui, né, sobre não há mais como a gente... Estamos em 2020, né? O mundo hoje, 2020. Não dá para a gente viver 2020 dentro de uma realidade de 50 anos atrás, né? O conceito de trabalho mudou, né? Trabalho antes era você sair de casa com aquela malinha, ia para o seu trabalho, trabalhava, 6 horas, voltava. E aí separava os dois mundos. Hoje em dia, enfim, o mundo é outro. E dentro desse contexto, Márcio, para mim ainda existe talvez a grande maioria das empresas hoje ainda vivem dentro dessa realidade ou contemplam essa realidade de 50 anos atrás, onde eu valorizo processos antes de pessoas. Não.
como que eu coloco as pessoas antes dos processos? Porque por mais, Márcio, que as empresas vão falar, eu confio nas pessoas, peraí, vamos ver se você confia mesmo. Por que tem que ter, então, um processo com 5 aprovações para pagamento de reembolso? Cara, se você confia na pessoa, no teu funcionário, quando ele diz que gastou R$50 ontem, tá aqui a nota para um jantar com o cliente, e por que você tem que ter, então, 5 níveis de hierarquia? Você confia no processo, dos 5 camaradas que vão aprovar aquela... Não confia na pessoa. Então, quando você vai no... Por que eu falo isso? Existe um case no Vale de uma empresa chamada Netflix, que a maioria das pessoas deve conhecer, que gere, a Luciana certamente conhece, como que o Netflix é gerido. O Netflix, ele tem uma das únicas regras da empresa é não ter regra. The only rule is no rule. E a empresa é gerida, são 7 mil funcionários, geridos praticamente com pouquíssimas regras, onde ela coloca, a máxima de tudo é colocar pessoas antes de processos. Eu parto do princípio que o meu funcionário sempre vai falar a verdade. E sempre qualquer decisão que ele tome é baseado no que é melhor para ele e para a empresa. Inclusive, eu deixo aqui, para quem quiser pegar mais informações, tem um livro chamado Powerful, que conta o case do Netflix, foi escrito pela Patty. A Patty foi quem criou a cultura do Netflix. E assim, para quem quiser ler, prepare-se para, vai explodir a cabeça, porque boa parte de tudo que você estudou sobre gestão de empresa, no MBA, na pós-graduação, tudo você vai confrontar. E eu acredito que são assim, buscar esse tipo de... Não que você tem que transformar agora a tua empresa, agora muda tudo. Não, mas buscar, talvez, outras referências que se adaptem mais a 2020, eu acho que possa ser um bom exercício hoje para qualquer líder que está à frente de uma organização atualmente. Sim, com certeza. Você sabe que, assim, eu vivi 2 mundos, né? Eu vivi um mundo corporativo e depois vivi um mundo empreendendo, e uma das coisas que eu mais noto, assim, em linha com o que você está falando, é que as empresas tradicionais, né, o mercado tradicional, ele foi todo montado para não correr risco, ou para mitigar o risco, ou para não errar, para não falhar. Então, todos os executivos têm isso na cabeça, eu não posso falhar. E se você não pode falhar, você não vai inovar, você não vai tentar o diferente, né? Então, a mudança que eu vejo na cultura das startups, na hora que eu comparo com a vivência que eu tive no mundo corporativo, né, é que na startup estimula você a correr risco, na startup estimula você a tentar, e tem aquele conceito do fail fast, né? Você tenta, mas você tem que errar, e se você errar, erre rápido, para errar pequeno, né? Para você não gastar tanto dinheiro, e não erre 2 vezes a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso é uma diferença muito marcante aí, que as empresas vão ter que adotar cada vez mais se elas quiserem ser inovadoras, né? Márcio, perfeito. Atual, a gente também está vivendo um mundo de desemprego estrutural. Então, até tem uma pergunta aqui do Idelvan, que fala aqui sobre, diante do desemprego estrutural que veio para ficar, quais as ações para a gestão do ócio da massa que não terá como dar esse salto de capacitação? Será uma demanda de quem? Né? Aí, Gabriel, você se habilita a responder essa aí? Me habilita, excelente pergunta. Porque essa é muito boa pergunta. Por quê? Porque ela vai na raiz, né, do ser humano. O ser humano, ele tem 2 lados. Você tem o lado do medo, né, e você tem o lado da gratidão, do amor, e aí a gente, né, pode ir um pouco mais além da questão estrutural. É engraçado porque quando houve a Revolução Industrial, né, as pessoas estavam morrendo de medo, iria existir um desemprego em massa, né? Não aconteceu. Se aconteceu, sim, durante um período, mas depois houve uma readaptação. A mesma coisa aconteceu com a invenção dos robôs na linha de produção. E se isso fosse verdade, aqui na Alemanha seria o lugar onde existiria o maior índice de desemprego do mundo. E praticamente ele é 0. No sul da Alemanha, que é a região mais industrializada do país. Então, existe um movimento, né, de necessidades de serviços, por exemplo,
as plataformas de delivery que explodiram. De repente, a demanda de um cara que pega uma bicicleta e anda 5 quilômetros surgiu assim. Não existia antes. Então, aquela pessoa pode ganhar dinheiro com aquilo também. Então, esse medo que nós temos de que a tecnologia ou a evolução tecnológica vai eliminar as possibilidades, ela é uma ilusão, né? Não quer dizer que não aconteça, né? Quando o Uber chegou, os taxistas ficaram loucos, né? Eu vou perder meu trabalho, o que é que eu vou fazer como é que eu vou fazer para colocar o pão de cada dia na mesa da minha família? E outras demandas foram surgindo, né? Então, existe esse desemprego estrutural, ele sempre existiu, ele faz parte do processo. Então, se nós não estivermos preparados para nos adaptar, né, para simplesmente ter a resiliência de aceitar uma nova realidade, e a tendência da tecnologia é ser cada vez mais intuitiva. Você não precisa mais ser um gênio, ou você não precisa ser uma pessoa super atenada para poder, por exemplo, desenvolver alguns processos, porque ela é intuitiva. Clica aqui, pronto, acabou. Então, está muito mais na questão emocional, psicológica, do que de fato. Tentando responder essa pergunta, que é uma pergunta, digamos que bastante profunda, né? Esse ócio da massa, eu não acredito que vai ser tão grande, e eu acredito que outras demandas vão surgir, porque todas as estradas ou todas as ruas levam para as relações humanas. Por mais tecnologia que você tenha, por mais automatização que você tenha, você sempre vai precisar do ser humano, porque é isso que nos conecta. Então, sem isso, você simplesmente não faz sentido estar aqui, né? Tudo é feito por pessoas, as empresas são feitas por pessoas. Se você vai num restaurante e você recebe a sua comida por um robô e não tem ninguém de trás, provavelmente você nem vai voltar. Olha a diferença se você é bem atendido por uma pessoa que conecta com você. Ô, Maurício, tudo bem? Olha, eu escutei um podcast seu maravilhoso. Então, existe uma conexão. E isso é a grande diferença, né? É o que vai fazer a diferença do futuro. Como o Maurício falou, a tecnologia é uma commodity. No futuro, tudo vai ser automatizado, né? Inclusive a parte de programação também. Então, o que é que você vai fazer com esse exército de programadores que hoje existe, quando a inteligência artificial começar a escrever os códigos? Sim. Vão surgir outras oportunidades, né? Não tem para onde correr, porque nós sempre vamos precisar das relações humanas, da interação humana. E aí vão surgir outras funções, eu não sei, de repente pessoas que vão ser pagas só para conversar, ou pessoas que vão ser pagas para fazer companhia. Eu vou no supermercado, eu preciso de uma companhia para alguém trocar ideia. Você pode pagar para alguém. Então, existem diversas possibilidades. O infinito é o limite. Mas você sabe que, apesar do desemprego desestrutural, eu arriscaria um palpite, assim, né? Porque, primeiro que as pessoas estão em casa, em todo esse ócio, estão tendo tempo para repensar a vida e o que querem fazer, estão tendo tempo até aquelas que talvez sejam mais espertas, correndo atrás para se capacitar em alguma coisa que não sabem. Mas esse desemprego todo, com essa infraestrutura tecnológica que a gente tem, com esse, vamos dizer assim, esse arcabouço que existe para empreender, né, com aceleradoras, né, starts, os angels, toda essa infraestrutura e toda essa metodologia que já existe, meu palpite é que os próximos anos vão ser de uma explosão de empreendedorismo no mundo. Eu acho que vai ter uma reinvenção aí da sociedade por necessidade e também porque a gente está vivendo um mundo totalmente digital, que diminui a barreira de entrada, né? Enfim. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a gente nunca viveu na sociedade uma explosão de empreendedorismo como deve acontecer nos próximos, sei lá, no longo prazo, aí, 10 anos, né? Aí até queria vocês, né? Se você me permitir... Maurício também, o que vocês acham?
Tá. Se você me permite complementar, eu acho que faz todo sentido, tanto que o Gabriel quanto você, Marcos, trouxeram, as novas profissões, elas vêm ressurgindo, isso, enfim, acho que o Maurício também trouxe isso lá do contexto da fita cassete, da máquina de escrever e tudo mais, né? A gente olha para o Brasil, acho que a gente ainda tem uma discrepância social muito grande, né? E mesmo com essas novas profissões surgindo, é o acesso que essas pessoas conseguem ter, né? Como que eles conseguem se inserir no mercado de trabalho mesmo. Então, eu entendo que, assim, olhando para o hoje mesmo, eu percebi que tem uma diferente conscientização pelo lado das empresas, né? Então, sim, eu entendo que as empresas também têm essa corresponsabilidade. Então, de quem é a responsabilidade? Acho que sim, né, de buscar e tudo mais, mas a empresa também de ajudar nessa inserção. Então, assim, tem muitas empresas promovendo muitos cursos, tem muitas empresas abrindo posições exclusivas para determinados grupos menos favorecidos. Então, acho que essa conscientização vem cada vez mais se ampliando. Então, eu entendo também, né, com todo esse lado do novo empreendedorismo que nós teremos, mas esse lado da empresa, dessa conscientização e de entender o seu papel dentro da sociedade, ela vem se ampliando bastante, assim. E se eu puder contribuir, acho que assim, a reflexão é assim, que talvez assim, o que é desemprego? Acho que assim, isso passa por a gente revisitar os conceitos, né? O que é emprego? O que é desemprego? Desemprego sabe, porque talvez o sentido que a gente conheceu da palavra desemprego possa não ser o sentido que daqui a alguns anos a sociedade vai passar a dar a ela. A gente está vivendo, né, essa transformação, enfim, que a gente já falou aqui desde o início. Mas para tentar colocar um ponto, o que a Luciana falou, né, existe um papel, acredito muito que existe um papel das entidades, das organizações, e claramente existe do outro lado, o indivíduo, hoje em dia, ele tem condições de buscar a capacitação por conta. Enfim, a gente ainda entende, de novo, educação, a gente ainda associa muito educação à academia, escola. Quem está assistindo esse painel aqui está se educando. Quando eu escuto um podcast, eu estou educando, eu estou aprendendo. Quando eu vejo no YouTube, eu estou aprendendo. O conceito de educação mudou também, né? Não é simplesmente estar sentado numa sala de aula. Mas para fazer um contraponto aqui, só para trazer um exemplo, no final de 2018, a gente tem um trabalho na Starse que a gente leva todo esse papo que a gente está tendo aqui para jovens em situação de desprivilégio no nosso país, de vulnerabilidade social. A gente leva exatamente esse papo aqui, a gente vai falar de tecnologia, de startup, e começa, assim, e aí é todo mundo novo que se abre na cabeça deles. E no final de 2020, eu gosto muito de fazer os extremos, né? A gente conseguir atingir os extremos da sociedade, quem tem condição e quem não tem. Em 2018 a gente foi para Indiaroba, eu passei 4 dias full time com 40 jovens de 13 até 18 anos, de uma cidade do interior do Sergipe, que é um dos menores IDHs do Brasil, uma cidade que tem muita dificuldade, muita pobreza. Nesses 4 dias a gente apresentou para esses 40 jovens que formaram grupos de 6 grupos entre eles, e a gente mostrou esse conceito, cara, que hoje em dia o empreendedorismo, enfim, e aí no início do programa, eu falei o seguinte: olha, quais são os problemas que vocês têm aqui? Maurício, não tem emprego, não tem violência, não tem lotérica, não tem saúde. Beleza, como é que a gente resolve isso? O prefeito não faz nada, não tem empresário que investe aqui. Não. Meninada, como é que vocês vão resolver o problema de vocês? E aquilo, machos, foi um choque para aqueles meninos e meninas, porque na minha cabeça, acho que nunca alguém havia falado para eles que eles poderiam resolver os problemas. Eles nasceram e cresceram na sociedade onde eu vou crescer, vou estudar, talvez eu faça uma faculdade, vou trabalhar com a minha família e essa aqui é a minha vida. E os problemas vão ser resolvidos por outras pessoas. Resumo da história, para encurtar aqui a conversa, nesses 4 dias, esses 6 grupos criaram 6 startups, e essas 6 startups atacaram problemas sociais que eles tinham. Uma delas
virou uma empresa de fato, que é a Cervejaria Pontal. Olha o que os meninos criaram. Um problema que eles tinham. Na época da mangaba, lá, que é uma fruta deles, da colheita, tem muita mangaba, e aí a cidade fica poluída de mangaba porque cai da árvore, não tem pessoa suficiente para comer, e aquilo apodrece. É um problema social que existe lá. Aí fizeram a cerveja da mangaba. Geraram emprego, porque aí os catadores de mangaba começaram a catar mangaba. Cara, muito bom. Levaram isso para uma cervejaria, criaram uma cerveja de mangaba, a primeira cerveja de mangaba do Brasil, e nasceu. Olha só, os mesmos meninos e meninas que falaram que não tinha empresário para investir neles, geraram emprego, movimentaram a economia, criaram um negócio. Até me arrepio de falar. Então, eu acho assim, existe obviamente os dois lados, o papel das entidades e o papel do indivíduo, mas eu acredito muito que talvez no nosso país, no Brasil, onde a gente tem, são 24 milhões, o último dado que eu vi de jovens que vivem nessa situação, de desprivilégio, se a gente conseguir empoderar essas pessoas para que eles possam resolver os seus próprios problemas, eu acho que a gente tem aí um caminho para criar, enfim, melhorar esse cenário, assim, um caminho bastante colorido pela frente. Muito legal. Até, assim, pensando nisso, a demanda é de quem, né? Na pergunta do Idelvan, né? A demanda é de cada um, né? Que está dentro do problema, como você falou, os próprios meninos foram lá e se viraram, né? E acho que a demanda também é nossa, que tem uma condição, vamos dizer, favorecida, né? E que tem expertise para poder, como o Maurício faz bastante aí, através da Startse, disseminar essa cultura para ajudar as pessoas a seguirem no caminho do empreendedorismo e da geração do próprio emprego, né? Muito legal. Olha, gente, é uma pena que a gente tenha que encerrar, a gente vai chegando ao fim do evento. Queria agradecer muito aqui a presença de vocês, a presença do Gabriel, a presença da Luciana, a presença do Maurício. Queria agradecer principalmente por essa conversa agradável, mas, acima de tudo, pelo rico conteúdo que vocês estão dividindo aqui com a gente, com todos os nossos espectadores. Queria agradecer a toda a nossa audiência e a equipe da Propay, que tornou possível aí fazer esse encontro. Fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que tenham todos um excelente dia. Obrigada.